analisa quebras de paradigma. Sim. O empreendedorismo é uma das teologias, segundo o senhor, que trata de quebra de paradigmas. Qual é a sua percepção? Qual o vetor, em termos de quebra de paradigma, que direcionará as organizações em termos de criação e inovação? Esse vetor, qual é o mais forte que o senhor vislumbra? Você está citando algumas falas minhas e textos no qual eu identifiquei 3 teologias contemporâneas: a autoajuda, a teologia da prosperidade e o empreendedorismo visto como teologia. Eu quero sempre deixar claro que o empreendedorismo como iniciativa de criação é fabuloso. O empreendedorismo hoje é visto como teologia, ou seja, uma crença que, sendo empreendedor, vai. Então, um RH me contrata e diz: nós precisamos incentivar nesta empresa o empreendedorismo. Eu digo: bom, a primeira providência de todos será sair da empresa. Né? Porque o empreendedor rejeita a CLT de 1943 por princípio. O empreendedor não é assalariado. O empreendedor não confia no fundo de garantia como promessa de eternidade. Agora, a crença de que as pessoas confundem, por exemplo, fidelidade à empresa, ou dedicação, ou gestão criativa com empreendedorismo. Os empreendedores são, por definição, minoritários. E aqui eu não confundo qualquer licença para abrir uma empresa como sinal de empreendedorismo. Então, isso é uma teologia. Haja vista que os títulos são teológicos. 10 lições para o paraíso do empreendedorismo, né? Seja um vencedor entre os empreendedores. São livros de autoajuda para as pessoas. Qual é o problema do livro Como Funciona a Cabeça do Steve Jobs, que eu li? É que Steve Jobs não leu. Este é o grande problema. Qual é o problema de eu comprar o livro Como Ficar um Homem Sexy, uma Mulher Sexy? É que é provável que ao final eu não estarei sexy. Ao final eu serei uma pessoa menos sexy com menos dinheiro, que é o dinheiro do livro. Então, este é o problema. Agora, eu acredito muito intensamente nas sociedades que liberaram a capacidade criativa do indivíduo, tiraram o Estado do foco da sociedade, entenderam, como algumas sociedades entenderam, que o Estado está a serviço da sociedade e não o contrário. Entenderam que o Estado existe, mas existe porque a sociedade se defende, existe, é feliz e produz a partir de indivíduos, e não a partir do Estado, e nem a partir de abstrações possíveis. Então, eu acredito nas sociedades que liberaram o Estado, e liberaram o indivíduo para que ele pudesse se sobrepor a esse Estado. Acredito que, às vezes, o Estado tem que fazer ações que façam interferências na sociedade, mas elas têm que ser ações tópicas. Então, vou dizer uma coisa que geralmente não é popular entre as pessoas: acredito que eu possa precisar, em determinada situação de miséria, ter que implantar uma Bolsa Família para uma comunidade em que a fome é uma realidade. Ali eles não vão estar discutindo planos quinquenais, eles querem saber o mês. E no momento que eu dou uma Bolsa Família, que é insignificante, é baixíssima, eu já tenho que pensar o que fazer para não precisar dar de novo. Então, acredito no passo seguinte. Para quem está passando fome, eu não devo falar de educação estratégica. Naquele momento, primeiro eu tenho que resolver o problema da fome, depois falar de educação estratégica. Mas acredito que quando eu transformo essa interferência apenas em moeda eleitoral, é um desastre. E ela é eficaz como moeda eleitoral. Então, acredito nas interferências do Estado. Acredito, inclusive, nisso. O empreendedor, onde ele mais faz falta no Brasil, é na administração pública. Onde ele mais faz falta, porque a privada está cheia. Meu Deus, faz falta disso, o empreendedor na administração pública. Quando o Estado Novo criou os cursos de administração pública nas fundações Getúlio Vargas, se mirava através do DASP e dos DASPinhos, se mirava isso. Não, que tenha sido atingido ou não é uma outra discussão, mas é uma gestão eficaz, responsável, criativa. Quer dizer, se há 20 anos nós usamos os juros para controlar a inflação e não controlamos, não está na hora de ter outra ideia, né? Não é lógico ter outra ideia, depois de 20 anos tomando uma aspirina que não cura dor de cabeça, pensar, talvez tenha que trocar de remédio. Ou seja,
É mais ou menos lógico. E o empreendedor faz essa pergunta. Né? Dizer, não há outra maneira de reduzir a inflação a não ser nos dando a medalha de ouro dos juros mundiais? Não há outra maneira? E esperar crescimento depois disso? Não? Havia um tempo que o agiota era ruim. Hoje ele se retira envergonhado do sistema financeiro. Né? Ele não pôde concorrer com o sistema financeiro. Aquele bom agiota que ficava na praça com um cara de criminoso. Coitadinho, quem é ele perto do cheque especial e do cartão de crédito? Ele se retira envergonhado. Como eu acho que não há demônio no mundo, porque o demônio não aguentou a concorrência. Ele saiu, chega, ele não conseguiu acompanhar esse upgrade que nós demos na maldade. Né? É que essa semana eu estou ainda impactado pela imagem daquele menino morto na Turquia. Não há demônio que possa concorrer com alguém que mata uma criança de 3 anos e o irmão de 5 fugindo de uma guerra civil. Então, o empreendedor faz falta, mas não como teologia. Não? Faz falta como prática. E às vezes faz falta também o simples, puro e tradicional bom senso. Bem, vamos a mais uma pergunta, várias delas acerca da crise econômica, política vivida pelo Brasil. Uma delas se pergunta simplesmente como sair da crise, né? Mas aqui uma do Anderson Gonçalves Pereira. Gosto de perguntas simples. Gosto disso. Ele não consegue falar com o Joaquim Levy, veio direto aqui pela TV CRA até Leandro Carnal. Anderson Gonçalves Pereira, do 6º período do curso de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quais são as suas perspectivas para o Brasil diante desse cenário de crise econômica e política? Bom, preciso dizer a vocês, jovens, que nunca viveram um cenário de inflação, por exemplo, ao contrário de mim, que cresci praticamente num cenário de inflação, que é preciso ter essa perspectiva de taxista. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A cada período pendular de controle de preços corresponde mais um plano salvífico e messiânico que de maior ou menor resultado. Na verdade, o período que nós vivemos entre o final do governo Itamar e a implementação do plano real até há pouco era um período atípico. Era um período atípico. Então, nós tivemos um período atípico para o bem e para o mal, atípico no Brasil. A crise já foi muito pior do que hoje. Não me preocupa a inflação no patamar atual. Ela é ruim, principalmente porque ela atinge os mais pobres que não se defendem dela. Não me preocupa o desemprego, claro, porque eu estou empregado, mas porque o desemprego é ruim, mas não acho que esse seja o problema maior. Eu acho que a nossa grande crise a resolver não tem nada a ver com a expansão do lastro da moeda, não tem nada a ver com expansão ou retração do crédito, ela tem a ver com uma crise ética de valores. Resolvida essa, as crises secundárias são as crises que vêm. E nós estamos discutindo valores, em parte, por causa da crise econômica. Porque os mesmos valores existiam e eram debatidos, mas quando o Brasil crescia bastante, eles eram ocultados. As mesmas roubalheiras, com 7% de crescimento do PIB, eram ignoradas, com o PIBinho virando PIB microscópico e invisível agora a olho nu, nós estamos discutindo. Isso é bom. Eu vejo com simpatia este momento. Há um preço social muito grande. E há um preço que nós tivemos um crescimento de classe C, D e E, a partir da estabilidade da moeda, mais pela estabilidade da moeda do que por ações concretas. Tivemos um crescimento. Eu vi como usuário de aviões a chegada dessas classes, que é absolutamente maravilhoso que as pessoas possam viajar de avião. Eu vi isso acontecer, eu vi as viagens para o exterior passarem a ser frequentadas por pessoas que antes sonhavam com férias na região dos lagos e agora estão na Europa. Isso foi muito bom. Só que este grupo agora, que está sendo tirado isso, vai cobrar aquilo que se cobrou da Revolução Francesa. Fizemos a Revolução. Por que nós continuamos pobres? Não era só Luís XVI o problema da França. Por que agora, sob os jacobinos, nós continuamos pobres? E esta é uma discussão muito boa. Eu gosto deste lado da crise. O lado terrível. A crise é sentida de forma desigual pelas pessoas. Ela é sentida de forma muito desigual pelas pessoas. E abomino
detesto, é a coisa que eu mais odeio no Brasil neste momento, esse clima bipolar, absolutamente estúpido entre petralhas e coxinhas, porque bipolaridade se trata no psiquiatra, gente. Bipolaridade precisa de medicamentos. Então você diz uma coisa, a pessoa já lhe acusa sem pensar, sem matiz. O problema do Brasil não é este. O problema do Brasil não é essa bipolaridade. É só um momento de estupidez do pensamento nacional. Nós estamos muito burros no debate nacional neste momento. Muito estúpidos. Isso me incomoda bastante. Também uma pergunta da administradora Yara Resina, aqui da plateia, por favor. Então, o que fazer, que eu estava até começando a escrever aqui. Por onde começar quando um acidente, quer na vida pessoal ou na vida empresarial, ocorre e a pessoa tem que buscar uma mudança? Aí não é uma escolha nossa, né? Somos levados a isso. Esta reengenharia biográfica é a chance de reestruturação. Ela é custosa, ela é dolorosa. Tudo que não nos mata nos torna mais fortes, diz Nietzsche. Ela é custosa, absolutamente custosa. A todo momento aprendemos. Eu disse uma vez aqui na Casa do Saber, ao analisar o Hamlet, coisa que eu fiz um café filosófico também, que apesar de eu ler a peça Hamlet quase todos os semestres, há mais de 30 anos, quase todos os semestres, 2 a 3 vezes por ano, eu leio a peça Hamlet, eu achava que não tinha mais nada a aprender com a peça. Há 5 anos faleceu meu pai e eu vivi o que o Hamlet viveu, órfão. Mudou completamente a percepção da peça. Eu nunca tinha tido a experiência de perder alguém com este grau de intensidade. Eu tive que me redefinir no mundo, inclusive mais velho, porque quando perdemos os pais envelhecemos. Ficamos mais velhos, deixamos de ser filhos. É a situação que a gente tem até quando tem 80 anos. Se tem ainda pai, você é filho. E sendo filho, você tem alguém assim. Agora a fila andou e você está na frente da trincheira. Você passa a ser a geração mais velha. É redefinidor. Essa redefinição obriga uma reengenharia, quase sempre dolorosa, mas transformadora. Um desemprego grave, uma mudança biográfica, a perda de um ente querido, uma crise financeira global e assim por diante. Mas este é um momento, como eu dizia, no apogeu daquela grande crise 2007-2009, quando numa empresa de propaganda, o dono, uma personagem famosa, me perguntou: nós não sabemos se ano que vem nós vamos estar plantando figo em Valinhos. Valinhos é o município de São Paulo que se destaca pelos figos. Eu disse: é verdade. Ninguém sabia onde ia parar aquela crise. Mas é provável que se todos estivermos plantando figo em Valinhos, quem fala inglês vai plantar melhor, porque os maiores manuais de agricultura do mundo estão em inglês. Logo, eu não sei o que vai acontecer e nem o que pode acontecer num minuto que tudo muda. Mas eu sei que quanto mais preparo eu tiver em conhecimentos, habilidades, línguas e habilidades variadas, mais eu vou enfrentar essa crise. E se a crise for maior do que eu, não tem problema, eu vou morrer. Não é? E também estará solucionado. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom, né? Os empreendedores morrem junto com os fracassados. O que muda é o meio. Ambos morrem. Todos morrem, menos Elizabeth II de novo. Todos morreremos um dia, né? Até a Hebe morreu, gente. Todos morreremos um dia. Niemeyer morreu, né? Espantoso. Já estava pensando ser marxista, porque aparentemente marxistas passam dos 100 anos fácil. Mas não há nenhuma diferença, porque todos morreremos. A única diferença está no meio. O que eu vou fazer entre agora e aquele momento, né? É isso. Essa é a grande diferença. Muito bem. Mais uma pergunta vinda aqui de Rodrigo Oliveira Silva e dirige a pergunta a Leandro e ao Wagner, né? A quem eu convido para aqui também compor, por favor. Por favor. É uma pergunta para ambos. Qual deve ser o perfil? Qual deve ser o perfil do administrador para vencer as crises atuais? Aí. De novo, eu fico muito preocupado da gente buscar alguém que seja Deus, que seja perfeito, né? O Bertold Brecht dizia muito bem na peça Galileu Galilei, né? Infeliz o país que precisa de heróis, né? Acho que o caso brasileiro é duplamente equivocado.
Primeiro, porque não temos heróis. E, segundo, porque pensamos que precisamos de heróis. Portanto, quando se coloca a questão do perfil, é importante que a gente não perca a perspectiva de que busquemos nesse perfil alguém missionário, salvador da pátria. Nas eleições de 89, depois de um longo ciclo de ditadura, nós tínhamos 2 heróis, o Caçador de Marajás e o Sassamutema. A novela da Globo, na época, até destacava bem isso. Veja no que deu. Tanto um quanto o outro. Portanto, quando você coloca em perfil, é preciso que a gente desgaste logo essa imaginação, essa perspectiva da busca do herói, né? Herói é aquele que quer ser quem é. Agora, o perfil do administrador, a primeira questão, acho que podemos extrair como uma das essências da palestra agora do Karnal, é entender, né, que a mudança é que é permanente. O processo de mudança é permanente. E como encarar essa mudança? Então, a gente muda e as circunstâncias nós mudamos com ele, né? Senão a gente fica, é preciso também, por outro lado, não nos esqueçamos de Lampedusa que nos dizia, né? É preciso manter tudo estar, né? É preciso mudar para que todas as coisas fiquem exatamente como estão. Portanto, perfil do administrador, acho que a capacidade que ele tem